Minhas divas estrelares, como é que vocês estão? Minhas lindas, minhas gostosas, minhas... Na conversa de hoje, a gente vai falar sobre a minha jornada de autoconhecimento e espiritual / a minha história, né, em si. A minha jornada, a minha existência. E pra quem não me conhece, eu sou a Estela Cadente, a sua diva interestelar favorita, a sua best, e eu te ajudo a se conhecer cada vez mais. Antes de começarmos, eu peço para que você se alinhe aqui comigo, se inscrevendo no canal, deixe o seu brilho cósmico com o seu like e envie essa energia pro universo para que mais estrelas se conectem aqui com o canal. Minhas divas, querendo ou não, vai ter que ser lá do início, vai ser começar lá do início. Deu fatinho, eu bebezinha, né? Assim, a minha mãe, né, teve uma gestação, assim, não fui desejada. Vim de repente, vim de surpresa, vim, ó, pá, espocando tudo. E a minha mãe teve uma gravidez meio complicada, né? E ela teve que ficar de cama, né? No caso de rede, que aqui no Nordeste a gente ama uma rede. Enfim, ela ficava deitada o tempo todo por causa da gravidez que era de risco, né? Eu vim aqui bem abalada mesmo, vim pra abalar! E ela, durante esse tempo, ela escutava muitos audiobooks, vamos dizer assim, muitas palestras, muitas músicas clássicas. E se eu não tô enganada, eu tô buscando aqui na minha memória pelo que ela me conta. Ela via muitas coisas sobre riqueza, sobre autoconhecimento, essas coisas assim. Eu do útero, ó, recebendo essas informações, porque querendo ou não, gente, a gente bebezinha lá no útero, a gente recebe as informações, tá? A gente já tá, ó, já tá criando crença, já tá criando as coisinhas aqui. A gente tá já só recebendo as informações que nossa mãe está tendo ali no momento, as emoções, os sentimentos, enfim. Quando eu nasci, a minha mãe, eu nasci assim bem abençoada, né? Da parte do meu pai, né? Ai, peraí. Quando eu nasci, eu fui proposta à venda. Não que minha mãe me vendeu, né? Ou ela me botou pra venda, mas é que pela parte do meu pai, né? Que ele tem uma irmã, caso ele tinha, né? Porque ele morreu. Ela era casada com o meu pai, né, que no caso é o meu padrinho, tio, mas eu chamo ele de pai porque desde pequena eu fui ensinada a chamar ele de pai e eu vejo ele como meu pai, ele é meu pai. Ele me achou tão linda que ele quis me comprar. É claro que a mãe não me deixou comprar, né, obviamente, mas enfim. Então assim, desde quando eu nasci, eu vim com muitas bênçãos, né? A minha mãe disse que eu vim com muitas bênçãos, que foi com muita facilidade, muitas coisas, muitos caminhos, muitas facilidades vindo. E inclusive ela falou que uma vez ela olhou pro meu berço e viu uma luz, né? Uma luz saindo do meu berço, falando que eu era luz e tudo mais. Quando eu escuto, eu fico tipo, para! Enfim, então assim, a minha mãe, ela tem esse contato com o autoconhecimento, com prosperidade, lei da atração, desde antes de eu nascer. Ela teve esse contato. Então imagina, quando eu nasci, ela tava ainda bem freneticamente ainda com esse contato. E eu acabava pegando as experiências dela, os áudios que ela escutava, enfim, querendo ou não, né? Porque, gente, convivência. E eu sempre fui chaveirinho da minha mãe, né? Sempre li grudadinho com a minha mãe. Então, assim, a minha mãe, ao longo dos anos que eu fui andando, né, fui crescendo, eu fui vendo a minha mãe palestrando, criando cursos, indo em cursos, em palestras e, enfim, sobre autoconhecimento, sobre prosperidade, sobre, sabe, poder pessoal. Inclusive, ela fazia um evento chamado Mulher Poderosa e ela era a palestrante principal, né, obviamente. E eu via minha mãe sendo palestrante. Eu tive esse contato desde cedo com palestras, com liderança, sabe? Com essa coisa do se conhecer, se entender, e espiritualidade, e autodesenvolvimento, e lei da atração, e dadadadadá. Inclusive, eu conheci o Hélio Couto, né, que inclusive eu amo, considero meu paizinho do autoconhecimento, da expansão da consciência, né, o Hélio Couto, através da minha mãe. Minha mãe, ela conheceu o Hélio Couto, ó.
ela via as palestras dele e eu acabava consequentemente vendo também, né? Só que eu nunca tinha me interessado em realmente eu por mim mesma ver. Então, foi passando os longos anos, a minha mãe me dando, né, querendo ou não, me trazendo esse contato com a espiritualidade, com autodesenvolvimento, né? A minha mãe já foi coach, fez a faculdade de psicologia, terapeuta, enfim. Aí, eu vivendo a minha vida normal, né? Criança, vivendo a vida normal, não me tocava, nem ligava pra esses assuntos. Eu só me importava com minhas coisinhas de criança, né, de pré-adolescente, minhas coisinhas, meus problemas, minhas coisas. E chegou a pandemia, né, momento de ficar trancada dentro de casa. E foi quando eu comecei, assim, aos pouquinhos, né, a começar a prestar atenção nesses assuntos. Porque aí minha mãe fazia muitas lives. Ela começou a fazer muitas lives na pandemia, ela fez muitas lives, sabe? E aí eu acabei tendo mais contato ainda com isso. E a gente vivia numa casa minúsculazinha, né? Um apartamento minúsculo, querendo ou não, eu tinha contato com isso. Eu pegava ali, eu via, eu entendia, eu aprendia. Enfim. Então, assim, com o tempo, em 2021 especificamente, em 2021 foi que eu considero o início mesmo, que foi quando realmente eu me interessei sobre tudo que eu tenho interesse hoje, sobre psicologia, sobre desenvolvimento humano, sobre autoconhecimento, sobre personalidade, sobre espiritualidade, sabe? Sobre a matéria, sobre expansão da consciência, os insights, e tipo, lei de atração, essas coisas, shift. Cara, foi aí, nesse ano, que eu considero que foi o começo de tudo. Foi quando eu iniciei tudo. Inclusive, em 2021, vamos assim, que o tema principal do meu ano era sobre a sabedoria do Enneagrama, né? Peraí, eu vou pegar pra vocês o livro da sabedoria do Enneagrama. Bom, 2021, o tema do meu 2021 foi a sabedoria do Enneagrama, né? Os 9 tipos de personalidade, que é um livro que mistura psicologia com espiritualidade. E que psicologia, amo, espiritualidade, amo ainda mais. Vou ter que ler. Aí eu li muito, né? Aqui é sobre, como já te disse, né? Personalidades. E se baseia... Cara, gente, tem tanta coisa nesse livro, tanta coisa interessante. Cara, tipo assim, existem 9 tipos de personalidades e cada personalidade tem asas, tem subtipos, tem... Cara, os subtipos são 3, né? Tipo, o social, o autopreservativo e o sexual, né? Tem muitos subtipos aqui. Gente, tanta coisa que tem. E quando eu tô estressada, o tipo 6, quando tá estressada, ele vai pra asa 3. No caso, ele vai pro 3. O tipo 6 tem a asa 5, a asa 7. E o tipo 3, quando tá... a cura do tipo 3, não, do tipo 6, é o 9. Tipo assim, muitas coisas. Muitas, sabe? E desde então, nessa época eu morava em Campinas, né? Em 2021. E eu tava ali na coisa da pandemia ainda, né? Obviamente. E eu morava em um condomínio. Gente, o tempo todo eu ia pro meu pai, né? Meu padrasto, que é quem a minha mãe está casada atualmente, né? Inclusive foi nessa época, se não me engano, que a minha mãe ela iniciou as terapias online. Os atendimentos terapêuticos online junto com o meu padrasto, né? Eu vou chamar ele de padrasto porque se eu chamar de pai, vou ficar confusa, né? Enfim. E eu, com essa apresentação, que inclusive, se não me engano, quem me apresentou foi ele, esse livro, né? Foi ele. E, gente, eu viciadíssima. Eu descia lá embaixo, eu analisava o comportamento dos meus amiguinhos, né? Das minhas amiguinhas, meus coleguinhas. E eu subia e eu perguntava pro meu pai. Eu vou falar pai, gente. Calma aí, pai. Eu perguntava pro meu pai, eu vi que fulano fez isso, fulano fez aquilo. Por que ele fez isso? Por que ele fez aquilo? Eu vim com esses questionamentos. E ele me explicava, a gente via e associava. Ele falava qual tipo de personalidade esse fulano era. Enfim, 2021, o tema base da minha vida foi esse. E o shifting também. O shifting eu conheci sozinha, né? E na época, quando eu conheci, eu ficava encucada. Eu ficava quebrando a minha cabeça, querendo entender. Como assim? A gente vai pra outros universos, vai pra outras realidades. Dá pra eu ir pra outras realidades, outros universos, outras coisas? Como assim? Não tô entendendo. Eu não entendia. Eu ficava tipo,
como é que isso acontece? E tipo assim, se eu for pra outra realidade, minha consciência ainda fica aqui? Eu ficava assim, quê? Eu ficava assim, meu Deus, que loucura! E em 2022, me mudei novamente pra a minha cidade natal. E eu voltei, né? Pra minha cidade natal. E essa época foi depressiva, viu? Porque eu gostava muito de Campinas, um lugar que eu amava muito de coração, de paixão. Tive muitas experiências, sabe? Enfim, eu me encontrei lá, vamos dizer assim, comecei a me encontrar do meu estilo lá. Aí eu voltei pra minha cidade natal. Era aí que eu vivia, dentro do quarto mesmo, e é um quarto trancado, escuro. O meu estilo era mais obscuro, vamos dizer assim, um estilo mais pretão, sabe? Mas eu realmente fui daquela fase mesmo, sabe aquela fase? Ah, isso é só uma fase? Realmente eu tive só uma fase, né? Esse momento de só uma fase de usar preto. No caso, somente preto. E, gente, eu depressiva total. Sem rumo de vida, porque eu fiquei, poxa, eu saí de um lugar que eu gostava tanto pra esse lugar, nada a ver. Porque eu enxergava muito a minha cidade natal como, tipo, regresso. Tipo, não, velho, porra, não tem nada aqui nessa cidade. Fazer o quê? E aí foi nessa época que eu comecei a aprofundar mais essa coisa do shift. Porque eu queria sair dessa realidade. Eu queria me mudar dessa realidade. Eu não aguentava viver dessa realidade. Porque pra mim era um saco estar nessa realidade. E provavelmente você já passou por isso ou está passando por isso. Sabe? De não querer vivenciar essa realidade, de querer fugir a qualquer momento, a qualquer custo. Então eu era viciada, eu fazia as técnicas, eu criava várias DRs. DR de Boku no Hero, DR de Shingeki no Kyojin. Não sei mais como é que fala em japonês. Attack on Titan. E eu tinha várias onses, sabe? Eu criava vários personagens, várias scripts, várias histórias. Eu também tinha a minha Better DR, né? O BC, que é a realidade que é tipo parecido com essa, só que melhor. E, gente, eu fazia todo o curso, porque eu queria ir embora. Eu queria ir embora. E, gente, eu não consegui nenhuma vez, nunca tive pelo menos nenhuma uma experiência consciente de mudança de realidade. Já tive experiências de eu começar a sair da realidade e eu me assustar e eu voltar, né? Que isso daí eu conto pra frente. Tive duas dessas experiências muito malucas, gente, tudo. Aí tá. Então, assim, em 2022 eu queria ir embora, eu queria sumir dessa vida, eu não aguentava mais, eu era depressiva pra caralho. Enfim, então o meu assunto principal foi voltado pra isso, pra o shift. E também foi em 2022 onde eu conheci o meu gatinho lindo. Eu peguei meu gatinho lindo na escola que eu estudava, que era uma escola... Porque eu acabei, querendo ou não, nessa coisa de pandemia, eu repeti de ano, sabe? E eu tive que estudar no Seja por um ano, né? Enfim, eu acabei conhecendo o meu gatinho lá na escola. Ele, não, dentro da caixinha, bichinho, dentro da caixinha dele. Todo miando assim, todo do tamanho da minha mão. Aí eu fiquei, cara, a mãe vivia falando, não quero animal, não quero gatinho, não vou criar. Gente, mas ele miava tão assim, minha dor. Eu fiquei, não vou aguentar, vou ter que levar pra casa. Eu olhei pro meu pai, né, quando ele foi me buscar, o meu padrasto, ele foi me buscar na escola. E eu olhei assim pra ele e falei, por favor, leva. Aí ele levou, e aí cheguei em casa, minha mãe tava fazendo um live, inclusive, e eu cheguei em casa com um gatinho pequenininho assim, um Merlin. Que na época era Marilyn, porque a gente achava que era uma gatinha. E minha mãe ela, tipo, olhou assim pra mim e falou assim, não, gente, não acredito que a Vivi chegou com um gatinho. Não acredito. Ah, gente, por mais que eu use o nome Stella Cadente, meu nome é Vivian, né? Ó, no cartório. Obviamente, né? Stella Cadente é o meu alter ego. É a minha estrela. Stella Cadente é a minha estrela. Entende? Enfim, nessa época, a minha mãe, ela aceitou, né? Eu usei a desculpa de... Mãe, deixa a gente só ficar com semaninha com ele. A gente vai encontrar um lar pra ele. A gente vai encontrar outras pessoas pra cuidar dele. É só por enquanto. Foi o tal do golpe do lar temporário. Até agora. 3 aninhos passaram, né? Enfim, aí chegou 2023. O Merlin, como eu falei, né? O Merlin me salvou muito nesse período de 2022, porque eu tava muito depressiva. Eu me envolvia com pessoas nada a ver. Sabe? Era assim, uma loucura. E também, se eu não me engano, foi em 2022 que eu comecei a utilizar bastante Ho'oponopono ou Aura Master, né?
Comecei a me envolver com limpezas energéticas. Inclusive o Ho'oponopono eu conheço há muito tempo por causa de minha mãe. Tudo assim, ó, tudo por causa de minha mãe. Minha mãe sendo intermediária desses meus conhecimentos. Aí chegou 2023. Foi quando eu decidi. Foi 2023? Foi. 2023 foi quando eu decidi que eu ia criar a minha marca. Eu ia ser inesquecível. Eu ia fazer algo, ia ser algo, ia ter algo que as pessoas, sempre que elas olhassem pra isso, elas iriam lembrar. Então foi em 2023 quando eu abri o meu pacto, né? Fiz o meu pacto de autenticidade. Eu vou ser autêntica, eu vou ser eu vou fazer tudo que me dê na telha que for condizente com o meu gosto, com o que eu quero fazer. Eu vou ser autêntica. E nessa época eu conversava muitas coisas. Tipo assim, eu tinha muitas conversas terapêuticas. Tive muitas terapias também, né? Porque meus pais são terapeutas, né? Então eu fazia sessões terapêuticas com ele, principalmente com meu pai. E a gente conversava muito sobre isso. E a gente começou a conversar sobre esse assunto de marca pessoal, vamos dizer assim, no caso de ser inesquecível. Então foi aí que eu comecei a querer pintar o cabelo, né? Inclusive eu já tinha descolorido o cabelo em 2021. Eu comecei com uma mechinha descolorida, né? E eu fui aumentando essas mechas pelo meu cabelo. E em 2023 eu falei, não, vou fazer um corte, né? Um corte não, uma tintura bonita lá no próprio salão. E aí foi em 2023 que eu pintei meu cabelo de azul. Do mesmo jeitinho, mesmo posicionamento que tá aqui agora, muito descolorido, que eu estou fazendo sozinha pra voltar pro azul, eu fiz em 2023, só que eu também fiz a minha franja, fiz aqui, pegou outras áreas também do meu rosto, né? É mais ou menos parecida com esse que eu tô aqui agora. Mas enfim, aí foi aí que eu comecei a utilizar o azul ao meu favor. Foi aí, quando eu fiz essa cor, né? Falei, cara, é isso, é o azul. Eu vou utilizar pra sempre. Caso é a minha cor, é o azul. Porque era a cor que eu mais me identificava, sabe? Eu não gostava, né? Porque nessa época eu não gostava tanto de rosa, né? Era o tal do preconceito do rosa, né? Toda mulher passa por essa fase, da menina. Hoje em dia eu já tô de boa com rosa. Inclusive já utilizei em várias coisas que eu faço aqui. Mas enfim, eu não me identificava com verde, não me identificava com amarelo, não me identificava com nenhuma outra cor. Mas o azul, ele pegou meu coração. Eu achava lindo, maravilhoso. Eu falei, é o azul. Então eu comecei a utilizar o azul a meu favor. Comecei a comprar acessórios azuis, pintar minha unha de azul, por mais que ela não esteja bonitinha aqui pra você. Eu utilizava justamente essa cor de esmalte aqui, ó. Esse azul metálico tá desde 2023 no meu dedo, esse azul aqui, ó. E, porque, nossa, é lindo demais, gente, é um azul caneta. E o cabelo, ele é tipo um azulzão caneta, sabe? Que é o azulzão da Salon Line. E foi aí que eu comecei cara, eu vou me conhecer, eu vou fazer as coisas que eu quero. Vou buscar entender mais sobre mim. Então foi aí que eu comecei, no caso em 2023, no caso em 2022 eu já comecei a buscar saber qual que era a minha personalidade. 2022, né? Foi, 2022 eu fui buscar saber qual tipo dos 9 tipos eu era. E comecei a entender mais sobre isso daqui. Eu descobri que meu tipo originário é tipo 6. Que, sendo bem generalista, bem assim, estereotipada, é o tipo do autopreservativo. No caso, autopreservativo não, falei errado. Sabe aquela pessoa que tem plano pra tudo? Tem plano A, plano B, plano C, pra todas as coisas que ela faz. Ela é muito ansiosa, ela busca segurança, ela é uma pessoa, de certa maneira, também fiel, sabe? É o estereótipo do tipo 6. Você deve conhecer algum tipo 6 na sua vida. Então, tipo assim, aquela pessoa que morre de medo também, né? Morre de medo de fazer muitas coisas que tirem ela da zona de conforto dela. Deixa eu só ver aqui. Pois é, o tipo 6 tem muita essa coisa de não se sentir seguro, não se sentir, sabe? Não se sente, não confia em si mesma, tem dificuldade em confiar, sabe? Então, assim, aquele tipo que não vai andar de avião, morre de andar de avião porque escutou alguma vez na vida que avião cai. Aí não quer mais andar de avião. É tipo a personalidade que eu tinha. Originária, né? Então eu era muito tímida. Mas que quando eu era criança, até 2020, né? 2020 não, até antes disso. 2000 E quando eu era criança, eu era muito assim, agitadinha. Eu era do jeito que eu sou agora, né? Agitada, atlética, enfim. Eu tive a época do bullying, né? A gente esqueci de falar isso. Tive a época do bullying. Foi nessa época que eu comecei a
me retrair, a ficar tímida, a ser introvertida. Então, eu fui começando em 2023, 2022 a melhorar isso, né? Porque eu aprendi que, como meu pai, né, ele falou, que o objetivo, né, de saber qual é o seu tipo, não é só com meu pai, né? No livro mesmo eu falo. É você tá em equilíbrio com todos, sabe? A gente tem todos os tipos em nós. Nós temos todos os tipos. E a gente oscila entre os tipos, mas a gente tem um tipo mais predominante. E o objetivo é que a gente não consiga se identificar com tipo nenhum. Sabe? Tipo, só, eu tenho muito isso daqui, eu sou muito isso daqui. O objetivo é que a gente esteja equilibrado o máximo possível com todos, né? Que não tenha uma identificação. É tá tipo 50-50 com todos. Que não é meio possível, né? São 9 pra 100, enfim. E foi quando eu comecei também a aprender sobre essa coisa de energia yin e yang, né? Que a gente agora tá na moda, essa coisa de energia feminina, energia masculina. Ah, essa energia feminina e energia masculina do TikTok. Aí tá. Foi também quando eu comecei a me envolver com essas coisas de equilíbrio. Então eu comecei a buscar fazer coisas que me tirassem dessa super evidência 6, sabe? Essa super identificação do 6. E eu comecei a fazer coisas que me tiram da minha zona de conforto. Foi que eu comecei a aprender a ser ousada, a ser cara de pau, como eu falei no vídeo anterior. E a começar a sair da minha zona de conforto. Então eu comecei a estudar sobre. Então eu comecei a gravar 2023, foi 2022 que eu criei esse canal. E eu comecei a gravar vídeos com muita dificuldade, gente. Eu tinha muita dificuldade de gravar vídeo. Hoje em dia eu tenho uma certa dificuldade, mas não tanto quanto antigamente. Era uma dificuldade da poxa, era o medo de ser julgada, o medo de ser exposta, o medo de ser vista errando, ou de falando errado, ou de falando coisa que não deveria falar, ou expressando um pensamento que pode, a partir desse pensamento, vir um julgamento. Então eu tinha muitos medos de ser exposta, de ser vista, de ser vista errando, ser vista tentando. E eu comecei a ir contra esses medos, né? Eu comecei a gravar vídeos aqui pra cá. Muitos poucos, mas enfim. Inclusive eu fui olhar o canal e eu tenho uma lista de vídeos de mais de 2 anos atrás que eu gravei e eu nunca postei, porque eu ficava, não, vou editar e depois que eu editar eu posto. E eu nunca editei, né? Então eu me sabotei. Ai, que delícia! Enfim. E eu comecei a fazer coisas que me tirassem da zona de conforto. Por exemplo, quando era apresentação de slides, né, as apresentações da classe, antes de apresentar, né, eu lembro que uma primeira apresentação do ensino médio, né, do primeiro ano do ensino médio, foi para uma atividade de português. E eu queria aprender a falar o slide sem olhar. No caso, eu queria apresentar a minha parte do slide sem falar, sem olhar muito pro quadro, sabe? E eu fui recorrer ao meu pai pra ele me ensinar a fazer isso. E aí ele me ensinou. Ele falou assim, ó, pega sua escrita, né, o que você tem que falar, vem até ler tudo que você leu aqui, dá uma mini decorada e vem até mim e me explica. Me explica sobre o seu assunto sem olhar pro papel. Explica sem olhar pro papel. Só fala o que você sabe, o que você vê na sua mente. Não importa se tá errado, se tá certo, enfim, não importa. Só vai lá e fale pra mim. Depois você olha de novo, vê que você errou e, enfim, vai indo, vai melhorando e enfim. E eu fazia isso com ele, eu comecei a treinar bastante com ele. E aí chegou no dia da apresentação e eu apresentei chuchuzinho, assim, perfeitamente. E eu comecei a aplicar essa técnica pra todos os trabalhos em grupos que eu ia fazer. E, inclusive, eu fui aprimorando, né, fui descobrindo uma das minhas habilidades, que é de liderança. Eu sou uma líder nata, é natural de mim ser líder, de guiar, entende? Então eu comecei a ser líder dos grupos que eu formava com meus amigos. Inclusive na minha escola que eu ia, ela tinha esqueci o nome do evento, mas era tipo a semana literária, se eu não me engano era a semana literária que a gente fazia. A gente recebia, era só do nono até o 3º ano, tá? Que recebia um tema, por exemplo, música. Aí recebia os estilos musicais brasileiros, né?
e tinha que fazer uma apresentação em slide sobre esse estilo musical e uma peça de teatro. E aí, em 2023, eu liderei essa peça de teatro. Gente, foi um inferno. Foi um inferno ser líder da minha turma em 2023, porque, querendo ou não, eu tava muito assim nessa coisa de me descobrir, de ser autêntico e nananã, e de me impor. E eu acabei, né, pegando uns conflitinhos com algumas pessoas, né. Mas enfim, então assim, eu era muito polêmica em 2023, né. Então assim, eu liderei esse projeto. E assim, foi um inferno. Era 2 líderes, né? Eu e mais outra menina. Eu falei com essa líder, né? Eu falei, poxa, eu fico com a parte do teatro e você fica com a parte técnica, né? Que é a parte dos slides, enfim. Ela falou, ok, beleza. Gente, eu me sozinha em criar roteiro. Porque o tema que eu peguei, gente, era baião. E eu tinha que criar uma peça de teatro sobre esse gênero musical. Como que eu ia fazer uma peça de teatro sobre baião? E inclusive tinha que fazer envolvendo as letras de um cantor, sabe? Tipo, a gente eu não lembro muito bem porque foi meio traumático assim pra mim. Mas, cara, eu tive que me fuder pra criar roteiro. Eu e as 2 professoras líderes, né? No caso, principalmente uma em específico, teve que estar eu e ela, assim, tendo que improvisar uma peça de teatro com começo, meio e fim, com uma história, com esse gênero musical, que se não me engano era o baião, que é o gênero que o Luiz Gonzaga, que ele é o pai desse coisa musical, né? E aí, gente, eu me fudia muito fazendo essas coisas. E aí teve um momento que no finalzinho eu botava pra ensaiar o povo e tudo mais. E era uma turma de, acho que 40 pessoas, ou mais de 30 pessoas. E aí, até que chegou um momento onde, no finalzinho, eu tava cansada já, tipo, exausta. E teve uma única vez que eu não ensaiei o povo e eu deixei para outra líder fazer isso. Gente, tacaram um pau em mim. Falaram que eu era péssima, que eu não tava fazendo nada, que eu ficava jogando Roblox, que eu tava ali deitada na sala, enquanto eles, pegando o vento, enquanto eles se fudiam ali no calor lá fora. Gente, eu tava cansada, porque eu tive que criar tudo do zero. E eu deixei só no final, só uma única vez pra a outra líder liderar ali o rolê, porque eu tava cansadíssima, porque eu fui fazer o roteiro todo sozinha. E aí, gente, no final, quem passou de boa líder foi essa menina. A menina só fez a parte da apresentação do slide. E eu que fiz a maior parte do projeto, que é justamente o teatro, sozinha. Eu fui botada como péssima. Ai, você é horrível. E, eu fiquei, mano, vocês vão se fuder, que eu fiz sozinha. Sabe que eu não participei no finalzinho de algumas coisas, agora eu sou péssima. Eu sou podre de espírito. Mas também porque essa menina, ela já tinha mais intimidade com as pessoas que estavam naquela época lá, né, os alunos de lá daquela época, e ela já era mais favorita do que eu. Então o povo me tacou pra cruz, falou que eu era péssima e, enfim. É os contras de líder, né? Inclusive nessa época eu tava aprendendo a ser líder, a liderar um projeto, a saber ensaiar as pessoas, enfim, a ser uma líder boa, não uma líder autoritária, né? Que inclusive eu tinha certa dificuldade. Tava aprendendo ainda. 2024 é a mesma coisa. Eu fui liderar esse projeto, dessa vez eu liderei o projeto com uma amiga minha. Aí era mais fácil porque eu e ela, a gente tinha intimidade, e enfim. Cara, foi muito estressante também, porque era muito estressante ensaiar o povo. Ai, a minha amiga chorou, a minha amiga ficou estressada, ela ficou triste, ela já chorou no banheiro. Ela ficou assim, meu Deus, eu não vou fazer isso ano que vem nunca. Deixa, nunca mais vou fazer. E eu fiquei tipo, também não vou fazer ano que vem não, porque é foda, essa minha turma é foda. Mas enfim, novamente liderei de novo, fiz tudo bonitinho, enfim, aprimorando essa minha habilidade de liderança e saindo da minha zona de conforto de criar uma história do zero. Dessa vez, nesse ano, foi sobre a Hora da Estrela de Alice Lispector. Enfim, foi sobre o livro da Hora da Estrela. E aí foi mais fácil porque tinha uma história. Mas mesmo assim, a história da Macabé é uma história muito monótona, muito parada. Então eu tive que inventar, junto com a minha amiga, uma coisa legal, uma coisa interessante. E a gente foi pegando muita inspiração do livro, ou do livro não, do filme, mais do filme do que do livro, porque o livro é meio dificinho de ler, né?
E eu não tava muito afim de ler livro, então eu li mais ou menos o livro, mas eu deixei mais pra me inspirar pela história do filme. Então, a maior parte do roteiro também foi eu que fiz. É claro que eu tive ajuda da minha amiga, mas a maior parte era eu que tinha que pensar e eu que tinha que falar, ó, vai ser assim. E aí, com isso, a gente debatia se ficava bom ou não. Aí, enfim, em 2024, né? Foi quando teve essa peça. Tava aprimorando as minhas habilidades, saindo da minha zona de conforto. 2023 ou 2024 foi quando eu conheci o Hélio Couto. Foi quando eu mesma, por mim mesma, fui ver o caminho das palestras, porque eu me interessei por... Eu me interessei, então eu fui ver. E, gente, cara, minha mente expandiu. Foi quando eu conheci... Eu comecei a entender o conceito de matéria, átomo, que todos nós vivemos de uma coisa só, todos nós somos uma única coisa. Comecei a entender o conceito de fazer o bem pros outros, porque que é melhor fazer o bem pros outros. E quase a recompensa disso, enfim... Por que fazer isso? Os propósitos. Comecei a me alinhar com o meu propósito. Quando eu conheci ele, foi muitas coisas se expandindo, muitas coisas foram se entendendo. E muitas coisas foram mudando. E, cara, foi uma expansão de mente do caralho, muito do caralho. E eu queria muito nessa época. Eu tava viciadíssima. Eu via muitos vídeos dele por sequência. Eu via várias palestras frequentemente. Eu acho que eu fiz 13 vídeos de palestra dele de uma vez só. E é vídeos longos, tá, gente? É vídeo de, tipo assim, de, no mínimo, 1h30, sabe? Então os vídeos deles eram longos. E eu tava acostumada já a ver vídeo longo porque... eu vejo RPG, bebê. RPG do Selbit. Ui! Ai, que menina estranha. Eu comecei a ver o RPG do Selbit desde o inicinho, né? E é, tipo, horas e horas de live. Então, quando eu fui pra ver as palestras do Hélio, eu tava já acostumada a ver coisas longas, né? Vídeos longos. Eu até veio na minha cabeça de, tipo, eu tenho essa coisa de, tipo, essa coisa de ver os RPGs do Selbit foi, tipo, um preparatório para ver as palestras do Hélio Couto. Enfim, uma raciocínio que eu tenho na minha cabeça. Aí, cara, muitas coisas se expandiu, muitas coisas foram entendidas. E eu comecei, nessa época, foi quando eu comecei a me aprofundar sobre espiritualidade, sabe? Foi quando eu conheci o Hélio que eu fui começar a me tocar mais sobre essa coisa, sobre o assunto da espiritualidade. Foi quando eu conheci viagem astral. E aí eu conectei shift com viagem astral. Aí foi explicado, nessa época foi explicado como que o shift funcionava. Porque eu não entendia. Aí depois eu comecei a entender, shift é uma viagem astral. Quando a gente shifta, a gente tá fazendo uma viagem astral. Interessante. Enfim, eu tive um raciocínio todo na minha cabeça, que eu não vou explicar agora pra vocês, porque o vídeo já tá longo demais, né? E eu tô fazendo o máximo de resumo possível. Gente, mas eu falo demais. Enfim. Aí, 2024 foi nessa onda ainda do Hélio, né? E aí, no finalzinho de 2024, eu tive contato com o tarô. A minha mãe comprou um tarô de iniciante e um baralho de cigano de iniciante. E ela fazia lives com isso. Então, toda vez que eu chegava da escola, eu tava lá com um tarozinho na mão, um tarô de iniciante na mão, e fazendo a live dela. Até que teve um dia que ela teve que ter que fazer o almoço, e ela não queria parar a live. Então, o que ela fez? Eu cheguei da escola, ela fez o quê? Me botou pra fazer live de tarô. Eu sem nem saber porra nenhuma de tarô. E eu fiquei, poxa, vou, né? A gente tem essa dinâmica na minha família, no caso, principalmente da minha mãe, essa coisa de tipo assim, não sei, pois eu vou aprender a fazer. Eu vou aprender a saber isso. E é na prática mesmo, eu vou aprender praticando, né? Tem muito essa coisa de praticar e aprender na prática. Não, tipo, aprender primeiro, depois praticar. Não, vai praticando e vai aprendendo. Então, eu liderei essa live com esse meu tarô de iniciante, que tinha as colinhas, né? Que ajudava. E, gente, eu gostei. Tive um ótimo desempenho. Foi quando a minha mãe falou assim, poxa, por que você não faz então live no seu TikTok de cartomancia? E eu fiquei, tá, vou fazer. Gente, no começo assim, foi em 2024 que eu fiz. E, gente, fiz muitas lives. E eu não sabia nada de tarô praticamente. Eu sabia pouca coisa de tarô, mas eu fui muito ousada. E eu agia como se eu soubesse do tarô. Mas as pessoas, elas amavam. E elas ainda amam, né? Mas eu tô falando, amavam naquela época, né?
tô me inserindo naquela época. Elas amavam muito, muito, muito o meu atendimento, a forma como eu atendia a forma como eu explicava sobre o tema, porque, não querendo ou não, eu não só tinha, por mais que eu não tivesse a carga e a mente, no caso, o conhecimento sobre tarô e tudo mais, eu tinha conhecimento terapêutico, eu tinha conhecimento sobre pessoas, sobre personalidade, sobre vivências, sobre experiências das pessoas, sobre relacionamento, sobre, cara, experiência de muita coisa, sabe? Inclusive foi em 2004 que 2003 eu fiz uma cartinha, juntando aqui, tá? Em 2003 eu fiz uma cartinha que minha mãe me ensinou, a cartinha do parceiro perfeito. Eu fiz essa cartinha, eu li ela umas 2 vezes no máximo e eu esqueci. Eu botei todas as características do meu parceiro perfeito, né, ideal. E eu vivia falando nessa época com meu pai que eu queria viver um romance de dorama. Sabe, aquele romance lindo de dorama? E aí em 2023 eu conheci o meu namorado. Isso daqui é a história que é pra outro vídeo. Mas eu vou resumir mesmo, bem resumido. Em 2023 eu conheci meu namorado. Ele não me conhecia muito bem, né, mas eu conheci muito bem ele. Eu fui atrás dele, né. Enfim, ele apareceu do nada lá, eu comecei a ir atrás dele, a entender sobre ele, a buscar saber quem é esse menino misterioso que eu vi passando pelo corredor da minha escola. Eu quero esse menino! Eu quero ele! E aí em 2024 foi quando eu comecei a ter um contato com ele. Em 2024 a gente começou a namorar. Tipo, em 2013 foi uma cartinha do parceiro ideal. Li ela umas 2 vezes e esqueci. Eu tinha uma proposta de relacionamento na minha cabeça e de como eu queria que o meu parceiro se parecesse. E agora, gente, o meu namorado é do jeitinho que eu sempre idealizei. E do jeitinho que tá na carta. E tipo assim, a aparência, a forma como ele trata, a forma como ele é. Gente, sabor. Esse daqui é pra um próximo vídeo, viu? Sobre esse assunto é outro vídeo. Enfim. E aí... foi quando eu comecei a gravar mais vídeos. Em 2024 comecei a gravar vídeo pro TikTok. Mais, né, falando sobre o que eu sei, sobre os assuntos que eu sei. Comecei a gravar as lives de tarô, cartomancia. Gente, eu fui muito zoada na escola. Cara, o povo me zoava porque eu fazia live no TikTok. Eles me zoavam porque eu fazia live de cartomancia. Mas teve um dia que eles abriram live dentro da sala. Por quê? Porque eles me viram fazendo live. E eu fazia live, né, que era 5, na época eu fazia uma rosinha, ou era 3 rosinhas, ou 5 rosinhas, pra uma pergunta de sim ou não, né, resposta de sim ou não. E aí eles me zoavam muito, cara, eu era muito zoada. O pessoal me zoava, sabe, queria me diminuir de todo jeito, mas eu ficava foda-se, tô nem aí, bebê. E eu fazia minhas lives de boa. E eles teve um dia que eles abriram live no TikTok pra pedir a rosinha. Não entendi. Me criticou, mas tá fazendo o que eu estou fazendo? Porque viu que dá resultado? Porque viu que é bom? É assim, gente. A gente é criticada, a gente é zoada, mas quando as pessoas veem que dá resultado, elas querem fazer também. Elas imitam você. Enfim, gente. Aí 2024, 2025 foi quando eu iniciei. Aí foi quando eu me entreguei à espiritualidade. Fui começar a aprender sobre tarô, cartomancia, e me envolvi mais com chakras, né? Em 2004 eu já sabia sobre chakras e tudo mais. Mas foi em 2004 e 2025 que eu comecei a estudar profundamente sobre tarô, cartomancia, né, na verdade. Entender melhor, saber esse negócio de arcanos, magia, chakras, aura. O meu tema principal, vamos dizer assim, foi chakras e aura. A cartomancia foi o terceiro, vamos dizer assim. Então foi esses 2 anos, foi sobre isso. E cá estou eu, né? Gravei os meus vídeos, gravo até hoje meus vídeos. Final do ano passado eu iniciei uma turma sobre o modo estrela, né? Ano passado eu criei o modo estrela, né? Que é, no caso, as estrelas em ascensão, né? Que tem um modo estrela pra você ativar, que depois em outro vídeo eu explico sobre. E aí eu abri a minha primeira turma dos Estrelas em Ascensão. Sabe aquela coisa que eu falei pra vocês, que eu aprendo na prática? É na prática, é com os erros que eu vou tendo
E, enfim, vai aprendendo ali na prática. E aí eu abri essa turma gratuita pra praticar, pra entender, pra melhorar os Estrelas em Ascensão. E eu tive um bom resultado, viu? Aprendi muita coisa, já sei o que fazer de melhor para a próxima turma. Já tive resultados maravilhosos, tá? Das estrelas que realmente participaram do Estrelas em Ascensão, das aulas, dos desafios, enfim. Gente, e até agora é isso. Tem, gente, tem muita coisa. Eu tentei no máximo resumir a minha vida pra vocês. O meu caminhar, a minha jornada, mas o vídeo tá tipo 40 minutos no bruto, né? Mais de 40 minutos e eu tô morrendo de calor porque eu tô sem ventilador e eu moro no Nordeste, bebê. É calor sim. E tipo, tem muita coisa ainda que eu quero falar, muita coisa que faltou, mas eu tentei resumir o máximo e ser o mais objetiva possível. Mas, gente, eu falo muito, né? Aqui é como eu falo pra vocês, a gente tá aqui pra conversar. Estamos aqui pra conversar, para hablarmos. E aqui é uma conversa. Mas nem toda conversa precisa ser falado o assunto inteiro só em uma conversa, né? Então, até a nossa próxima conversa, onde eu vou aprofundar mais. Em um outro vídeo eu aprofundo mais sobre esse assunto e falo mais sobre isso, sobre algumas coisas, tipo, por exemplo, como eu manifestei o meu parceiro ideal, como eu manifestei o meu magnetismo, como no caso eu aprendi a ser mais magnética, como eu aprendi a ser mais eu, como eu criei o modo, os Estrelas em Ascensão, né, o desafio dos Estrelas em Ascensão. Então em outra conversa a gente conversa sobre isso, em outro vídeo conversamos sobre isso. Nesse eu tentei resumir o máximo e ser mais objetivo possível sobre a minha vida / jornada espiritual e de autoconhecimento. Foi o meu máximo, gente. Eu tô morrendo de calor e é isso que eu posso entregar pra vocês por agora, né? Em outros vídeos a gente conversa mais sobre isso, especifica mais, adentramos mais. É isso. Um beijão pra vocês. Amo vocês, minhas divas. Obrigada por ter ficado até aqui, até agora. Ai, que linda você conversando comigo. Te amo.